Pronto? Boa noite, famílias. Obrigada pela presença. Uma reunião diferente, né? Totalmente diferente aí do que a gente costuma fazer no início do ano. A gente costuma estar presencialmente, a gente costuma ter alguns professores da equipe presentes. E dessa vez, estamos aí fazendo nesse formato de live. Eu estou considerando que esse grupo de pais, do 7º, 8º e 9º, na sua grande maioria são pais já da nossa escola, que já conhecem regras, conhecem como funcionam as coisas, conhecem como os procedimentos da escola, as exigências da escola. Então, nós vamos fazer uma reunião um pouco diferente do que nós fizemos ontem com os 6º anos. Né? Bárbara está aqui me assessorando, já dando sinal que é isso mesmo. Porque ontem a gente precisava falar tudo da escola, né? Principalmente porque a gente tem vários alunos novos entrando no 6º ano. Temos alguns novos nesse nicho de 7º a 9º ano, mas é um grupo menor, e aí nós estaremos à disposição para dúvidas que não forem sanadas aqui nessa reunião. Vocês podem fazer perguntas, a Bárbara está aqui do meu lado no chat, e ela vai direcionando para mim perguntas, para que eu possa responder aí para vocês dúvidas que ficarem. Vamos lá então, né? Eu quero primeiro falar dos ganhos e perdas da aula remota, da aula híbrida, principalmente da aula remota, né? O ano passado nós funcionamos quase que 100% de forma remota. Teve um período que estávamos todos 100% de forma remota, né? Então, assim, tivemos muitos ganhos e muitas perdas. Vou começar pelas perdas. A lista é menor, mas a grandiosidade das perdas é incontável, tá? Então, o que nós perdemos com essa pandemia, né? Com tudo que nós vivemos nesse novo normal? Nós perdemos, primeiro, pessoas, muitas pessoas queridas. Isso não tem nada que substitua. Nós perdemos sorrisos, nós perdemos abraços, toque. Nós somos uma escola que gosta da proximidade com o aluno, do toque, do chegar na carteira, do pegar na mão, do vamos juntos. E isso foi uma grande perda, né? O toque, essa presença física, ela dá uma sustentação grande para o emocional. E isso foi uma grande perda também. Perdemos a interação, né, a percepção de tudo o que acontece na frente dos nossos olhos quando os nossos alunos estão aqui conosco. Isso nós perdemos e isso é grandioso, né? Perdemos a rotina, aquela rotina que nos ajusta, né? O começo lá, voltamos em maio, junho, julho, foi um período de desajuste, porque a gente não sabia para onde ir, né? Eu digo, não a escola, eu digo como um todo, como sociedade, nós ficamos muito perdidos, muito desajustados. Muitos perderam o emprego, consequentemente dinheiro, consequentemente posição social, então são perdas irreparáveis. Mas também tivemos muitos ganhos, né? Eu vou resumir alguns aqui. Para a escola, o engajamento dos professores com a tecnologia foi maravilhoso. Né? Pesquisas, estudos dizem que nós avançamos 15 anos em um. Que maravilha, isso foi ótimo. O professor esteve mais criativo, ele se apropriou dos recursos pedagógicos, a escola foi mais valorizada, funcionamos 100% online, como eu falei ali atrás, houve um foco maior nas habilidades e competências. Então, foram coisas positivas. Os professores aprenderam muito, viraram aluno, houve um salto tecnológico, que eu já falei, mais interdisciplinariedade entre a equipe docente, as avaliações precisaram ser mais olhadas, mais observadas, mais planejadas. Para os alunos, na sua grande maioria, porque há exceções, tá? Mas na sua grande maioria, os alunos ficaram mais engajados com a escola, mais participativos, mais autônomos. A relação do aluno com a aprendizagem, ela foi mais apertada, mais aperfeiçoada. Ele começou a ver mais valor, né, na escola, na aprendizagem. As vivências das habilidades socioemocionais foram muito treinadas, a empatia,
a questão da organização, de resolução de conflitos, de resiliência, de esforço. Foi necessário muito, né? Treinar muito, vivenciar muito essas habilidades. E aí, essas dores todas que a gente viveu, elas também repercutiram positivamente, porque saímos mais fortalecidos, professores, alunos e todos os envolvidos aí, tá? As famílias, o que a gente sentiu de ganho foi a família poder conhecer de perto os professores e suas aulas, conhecer de perto a escola, aproximação mesmo, né? Muitos avós participando atrás das telas, ajudando os seus netos, porque o pai e a mãe estavam trabalhando. Então, essa aproximação de gerações, eu acho que foi uma coisa bastante positiva. Enfim, a gente teria outras coisas, tanto nas perdas como nos ganhos, mas só para a gente voltar um pouquinho no ano de 2020, agora vamos dar prosseguimento. Eu vou começar apresentando pela tela os professores do ano, para que vocês conheçam. Será que tá? Eu vou ficar mais de lado, tá? Para que vocês conheçam os nossos professores. Tem alguns professores novos na casa, e aí nós vamos falando um pouquinho, né? Vou começar com português. Nós temos hoje 4 professoras de português na escola. Janaína começou conosco esse ano, ela vai ser professora do 6º A e do 7º A, um currículo muito bom, uma experiência com coordenação, vivências com projetos. A gente gostou muito e acredito que vamos acertar aí nessa escolha. Janaína, professora de português, a Carol Leite, né, que já é professora da casa há muito tempo. Carol, esse ano, ficou com os 3 oitavos anos, o A, o B e o C, e o 7º B, e mais literatura no 9º ano, nos 2 nonos. A professora Glauce, que também é nova, também gostamos muito do perfil dela, vem para somar conosco. Ela vai trabalhar com os 2 nonos, tanto da manhã como da tarde. Depois pulou um. A professora Carol, que era nossa professora, o ano passado ela saiu porque passou num concurso no SESI e voltou. Então ela voltou e ela vai trabalhar com o espanhol, que eu já vou falar um pouquinho, e vai trabalhar com o 6º B, português também. Já é da casa, já conhece muito bem. Os alunos do 6º B, que foram alunos dela no ano anterior, também já conhecem. Acho que vai ficar tranquilo aí, né, Bárbara? Vamos falar um pouquinho de português, então, né? Retomar com vocês. É um ano que a gente vai trabalhar um pouco presencial, um pouco à distância. Acho que vamos assim por um bom tempo ainda, mas que bom que pelo menos algumas vezes por semana nós teremos os alunos aqui, porque ficou muito difícil. Por exemplo, a produção de textos em português foi bastante difícil para a gente ter o retorno dos alunos. Nós trabalhamos, hein? As professoras também, mas ficou difícil, porque ter o texto fisicamente na mão da professora é muito bom. E por e-mail, e por escaneado, ficou muito complicado. Então, esse ano a gente vai ter esse ganho, porque pelo menos pelo mínimo 2 vezes por semana eles vêm, nós vamos poder recolher, e quem estiver em casa, nós vamos fazer a entrega em forma de drive, em forma física. Nós precisamos desses textos na mão. Para quem sabe, quem é da escola sabe que nós trabalhamos com 24 textos anuais, que são colados no final do caderno de português. Vira um portfólio de produção de textos, o final do caderno. Então, em português, nós temos, no 7º ano, o projeto de poesias, que continua. No 8º, o projeto de crônicas. No 9º, o projeto Profissões e Autobiografia. Profissões vai trabalhar muito com a aula de história, né? A gente vai trazer palestrantes, falar um pouquinho no 9º ano o que vem pela frente no ensino médio. Por isso que a gente chama de projeto Profissões. Tanto a poesia, crônicas e autobiografia são produções à parte dos 24 textos. Então, assim, os professores de português trabalham muito para fazer correção, para fazer recepção desses textos e devolução. É um trabalho intenso, é grande. A gente vê o esforço delas para recolherem esse material. Eles são adolescentes, eles testam, eles esquecem, eles deixam para depois. É normal isso, mas também é normal a gente cobrar e pegar no pé. Né, Bárbara?
A oralidade também em português precisa ser muito trabalhada, muito exercitada na sala de aula, através de leituras, de conversas, de debates, é muito importante. Mini seminários, o trabalho de malhação ortográfica, que é uma repetição, né, uma frequência quase que diária com que as professoras trabalham a ortografia e fazer com que eles enxerguem a importância de escrever corretamente. Então, a professora dita 10 palavras diariamente, ou nas aulas que elas elegerem na semana, e a gente faz meio que uma competição ali. Quantos acertos você teve dessas 10 palavras? Esqueceu de cortar o T, esqueceu de acentuar. Tudo isso é erro, tudo isso conta como erro na palavra. Então, fazer essa descoberta do aluno para olhar a palavra é o que a gente tem como objetivo nessa malhação ortográfica. E o trabalho de literatura no 9º ano, que não é curricular, tá? Mas nós trouxemos para o nosso currículo. Não há obrigatoriedade de trabalhar a literatura. A literatura entra no ensino médio. Mas a gente fica tão orgulhoso quando os nossos alunos chegam lá no ensino médio e quando o professor fala de tal autor ou de tal livro e ele já teve acesso, isso deixa a gente muito feliz e eles também se sentem empoderados até, por terem já dominarem aquele conteúdo. Então, nós puxamos uma aula de literatura no 9º ano. Seguindo. Aí a professora Carol, que eu já apresentei lá em cima, aqui numa aula de espanhol, os pais conseguem ver bem pela foto? Eu não sei, assim, estou fazendo uma pergunta, não sei se... É porque aqui na lousa está tudo em espanhol, então como está distante aqui, não sei se vocês estão vendo. Como eu já disse, professora da escola há bastante tempo, retornando aí com as aulas de espanhol e dividindo com a Luísa. Você não pôs, né, Carol? Eu mandei a foto da Luísa. Tudo bem. A Luísa é uma professora que substituiu a Carol o ano passado e dobra, né? Então, tem algumas aulas de espanhol que são da Carol e algumas aulas de espanhol que são da Luísa. Pode seguir? Não. Desculpa. Em espanhol, a gente tem as interpretações de textos, leituras e um dos seminários, eles vão apresentar em espanhol, assim como eles apresentam também em inglês algumas turmas, né? O ano passado nós não conseguimos fazer isso, mas esse ano a nossa ideia é retomar com os seminários, tanto em espanhol como em inglês também. E os projetos bimestrais de espanhol, em que as professoras fazem uma proposta e eles têm que apresentar aquele trabalho falando em espanhol. Inclusive, assisti aulas ano passado, não, ano retrasado, muito interessante o projeto. Eles têm que criar uma receita e aí passar essa receita falando em espanhol. Eles criam um cartão postal de algum lugar interessante, né, no mundo, e aí eles têm que apresentar aquele cartão para a professora falando em espanhol. Muito interessante os projetos que saem aqui. A professora Elisa é a professora do projeto, né, do programa bilíngue English Stars, do 4º ano até o 8º. O 9º não participa desse projeto, que foi iniciado o ano passado, e estamos dando continuidade nesse ano. Professora Elisa e professora Dani, que vai dar aula no 6º B, que eu já apresentei ontem. Em inglês, temos também projetos bimestrais diversos, do mesmo jeito que espanhol. Eles têm que preparar um trabalho e apresentar para a professora falando em inglês. As interpretações de texto, a participação em seminários, a conversação, na verdade, a gente vai introduzir um pouco esse ano, vamos trazer de novo. Em algumas aulas, eu estou organizando para que a professora Elisa subtraia da sala 5 alunos e vá fazer uma conversação com eles de 15 minutos. Eu quero ver eles falando inglês com ela. Os demais alunos na sala, com uma monitora e seguindo a programação através de um exercício, de um estudo que ela deixa para eles fazerem. Eu quero gravar essas aulas e quero mandar para as famílias. Esse é um projeto que a gente criou para esse ano em inglês. Queremos mostrar para vocês. E estando aqui presencialmente, nós vamos conseguir fazer isso.
Tá? Então, esse é um projeto novo que a gente está entrando aí dentro do programa English Stars. Fora a parte dos games, que nós já apresentamos na reunião do ano passado, né? Com a Alessandra, que é a coordenadora do projeto English Stars. Os games que entraram, e agora a gente tem na plataforma os cards, músicas, vídeos que vão entrar dentro da Plural, que nós não tínhamos o ano passado. Então, são algumas novidades aqui para a parte do inglês. Pode passar. O professor Henrique, que dá aula de História, do 6º ao 9º ano, da manhã, e no 9º B, tá? Vamos lá. E o professor Marcos, que ficou com o 6º ao 8º, com as 4 turmas do 6º ao 8º da tarde. Em História, pode passar já, que a gente, além de trabalhar com filmes e animações, a gente tem o projeto Pensamento e Ação, que é embutido dentro da aula de História, que é um projeto de filosofia, tá? Dentro do livro, do material de História, sempre tem provocações filosóficas. Esse é o papel do professor de História, fazer o aluno pensar, criticar, enxergar além daquilo que está ali na nossa frente. Mas a gente embutiu um projeto através de charges, de análises de frases de filósofos. Então, assim, um trabalho que é feito uma vez por semana dentro da aula de História. A interpretação, no 8º e 9º, pode voltar. No 8º e 9º, a gente tem o projeto A Notícia da Semana, que também faz parte do projeto dos 2 professores de História, certo? E em Geografia ficam os 6º e 7º anos com o projeto A Imagem da Semana. São projetos para trabalhar as atualidades, aquilo que está acontecendo no mundo, né, na nossa cidade, no bairro, no país, no mundo. Nós também pegamos essas informações importantes e trazemos para debater dentro da sala de aula, ou através da notícia ou através da imagem. Projeto Profissões, que eu já falei lá junto com o português, que é específico do 9º ano. Pode passar. A Jéssica, saiu errado o nome dela, tá? É Jéssica. Ela está com a gente desde o ano retrasado, né? Ela está com todas as aulas de Geografia, tanto da manhã quanto à tarde. Uma professora ativa, muito focada, né, nas tecnologias, nas metodologias ativas. Uma menina, porque eu acho ela tão menina, né, mas assim, com um potencial muito, que a gente gosta muito do trabalho dela, né, um grande potencial. E em Geografia, então, o que a gente tem? Como eu disse, o projeto A Imagem da Semana, nos 6º e 7º. Os mapas, né, imprescindível, quando se fala em Geografia, trabalhar com mapa, com maquete, com gráficos, com coisas palpáveis, para que eles entendam de verdade aquele mapa, aquele espaço do qual estamos falando. Pode passar. Aí vem o professor Clodoaldo, que dá aula de Educação Física para as turmas da manhã, e depois o professor Eduardo, que dá aula para as turmas da tarde. Em Educação Física, eu falo que eles fizeram assim, um trabalho muito bom o ano passado, né? O adolescente, ele é resistente, ele é do contra, ele precisa desafiar as autoridades, a gente já sabe disso, né? E Educação Física é uma aula que eles ou ama ou odeia, não tem muito meio termo, né? A gente tem muito conflito com as meninas na questão do ciclo menstrual. Os meninos já gostam mais, às vezes eles são um pouco mais enfáticos, né, no jogo, no esporte mesmo, e tem aqueles que detestam, que não querem, que sempre arranjam uma desculpa para não participar da aula. Isso é fato. E eles fizeram um trabalho legal, eles conseguiram adaptar o ano passado bem, né? A gente ficou muito feliz com o Festival de Quadrilhas. Aquilo foi trabalhoso, aquilo foi assim, esses professores, para montar aqueles vídeos, eles trabalharam horas e dias, né? Porque o que eles fizeram? O que a gente fazia fisicamente, um festival de quadrilhas, uma competição entre as classes, eles conseguiram fazer através dos vídeos, e montar um vídeo de cada turma, e da mesma forma manter a disputa. Foi muito interessante, o resultado final ficou muito bom. Tivemos
alunos que, como eu disse, ou ama muito educação física ou odeia. É muito difícil ter um meio termo. Mas no saldo geral das adaptações que eles fizeram foi muito bom. Eles se queixaram muito da não adesão dos alunos às aulas de educação física. Vamos ver se esse ano a gente consegue melhorar isso, tá? Famílias, nos apoiem os professores de educação física nesse item, por favor. Volta um pouquinho ainda, eu acho que tem que falar. Nós não conseguimos adaptar muita coisa. A avaliação em educação física ela é diferenciada, ela é pelo que o aluno produz corporalmente, né? Seria muito ruim avaliar apenas por, olha, lê esse texto e interpreta. Pode ter isso na aula de educação física, pode ter um texto falando de obesidade e eles debaterem e o professor fazer uma interpretação de texto, mas a nota em si, ela precisa vir da produção corporal do aluno, né? E se ele produz bem, ele vai ter uma nota boa, e se ele não produz bem, ele vai ter uma nota mediana, né? Porque isso é o retrato dele, a gente também não pode ficar mascarando, certo? Vamos lá agora para artes. A professora Leila é nova na equipe, está com a gente agora no período da manhã, e a professora Flávia continua no período da tarde. Pode passar, Jaque. A avaliação de artes, a professora Flávia, né? A avaliação de artes, ela é também diferenciada como educação física, que eu acabei de falar. Nem todo mundo é bom em artes, nem todo mundo tem habilidade, por isso nossa escola trabalha com a teoria das inteligências múltiplas. Somos bons em algumas coisas, medianos em outras e não tão bons em outras. O que é bom da escola e das provocações que a gente faz é porque naquilo que eu não sou bom, a minha tendência é me esconder, é eu arranjar desculpas, é eu não querer me expor, tá? Mas a provocação também ela entra num trabalho socioemocional, né? Porque não é só conteúdo, não é só a parte técnica da arte ou da educação física, mas é a parte da pessoa, do indivíduo. Então, eu acho são duas disciplinas importantíssimas, que falam, que revelam muito dos alunos, tá? Vamos valorizar muito essas duas disciplinas aí. A gente tem o projeto Beleza Interior, que são esses desenhos que ficam espalhados pela escola, tanto fora como dentro, que foram produzidos nas aulas de artes. E a gente gosta muito de mostrar essas produções, de ter isso como um aconchego para os alunos, né? A produção deles espalhadas pela escola, uma valorização do trabalho deles. E muitas produções são colocadas, registradas naquele caderno de desenho que eles têm, né, em que eu cobro muito da professora Flávia que haja um índice para que as famílias possam acompanhar o que foi feito em cada aula. E eles são avaliados, sim, por essa produção. O que vale é a nota? Não. O que vale é o esforço que ele teve para apresentar aquele trabalho. Se foi 10 ou se foi 6, isso não é a grande questão. A questão é o quanto que ele lutou, o quanto que ele se empenhou para sair daquele trabalho. Acho que isso é muito importante. Vamos seguir. A professora Ana Paula, que dá aula de matemática à tarde, e a professora Bia, que as duas continuam conosco, duas grandes professoras. Ano passado também se empenharam muito, mas muito, para que a matemática chegasse às casas de vocês de uma forma legal, interessante e com aprendizagem. Então, continuamos com as duas aí, puxando matemática, e mais a Márcia, que trabalha com cálculo nos oitavos e nonos. Cálculo no sexto e sétimo é a própria Bia e Ana Paula. A gente tem um projeto que eu gosto de falar muito, que é o Malhação Matemática, que é aquele treino, entre aspas, parecido com o Kumon, não é Kumon e nem temos a pretensão, mas a gente sabe que aquilo que a gente faz mais vezes, a nossa habilidade fica aprimorada, né? Hoje a neurociência vem comprovar isso, que a repetição que era condenada lá atrás, hoje a neurociência vem trazer para a gente que é importante fazer, repetir e repetir. Quanto mais vezes isso acontecer, a nossa memória, a nossa habilidade fica mais aprimorada. Então, pode passar. Aquele trabalho
Então, aqui falando um pouquinho do cálculo, né, e do projeto Malhação Matemática, que é esse treino para deixá-los mais ágeis, mais rápidos nas operações matemáticas. Temos a educação financeira, temos as gincanas de matemática, que acontecem sempre uma aula ou duas antes das provas P2, que é justamente para entrar o jogo ali, para a ludicidade também, ela ajuda muito na aprendizagem. Então, as professoras reservam a véspera da prova para trabalhar essa gincana, para aprimorar um pouquinho aqueles conhecimentos que serão cobrados na prova. Pode seguir. Professor Rafael, eu ainda confesso que eu estou confusa. Rafael, Dreyson e Fernanda é um trio aqui da escola. E como o horário foi feito agora e nem foi feito por mim, eu não mexi com o horário, então eu ainda... o Rafael dá aula para que sala mesmo? O Dreyson dá aula para que sala mesmo? Bom, o importante é que tanto o Rafael como o Dreyson e como Fernanda são professores de ciências. Alguns deles dão laboratório, a gente gosta de separar a aula de ciências da aula de laboratório, para que a prática seja feita de fato e haja também uma interdisciplinariedade entre os dois professores, que estão vendo na teoria, venho para o outro professor para fazer uma experiência, uma vivência na prática, para que aquele conhecimento fique mais aprimorado. Então, para aqui professor Dreyson, que também são esse trio, também quero... Todos são muito bons, eu gosto muito de todos, mas foi um trio que se destacou muito ano passado na questão da tecnologia, da busca de recursos, de soluções para as questões, os três, até porque a Fernanda que trabalha, né, com a Oficina Maker, então tudo isso ficou meio junto, os três, muito empenhados nessa questão tecnológica. Então, vamos lá. Eu já falei do laboratório. O circuito científico, ano passado, nós não fizemos, pelas questões óbvias, né? Vamos tentar esse ano fazer. Quem sabe no segundo semestre já estaremos todos vacinados e voltando para o presencial. Então, aí teremos circuito científico. O Ecogames também não fizemos, que é uma gincana ecológica, que é uma delícia, não pôde ser feita. A robótica, que não se chama robótica, tá? A gente chama de Oficina Maker, que esse slide ele é do ano passado, retrasado. A gente acabou aproveitando. Na verdade, em 2019, a gente introduziu esse projeto e ele foi se remodelando e hoje ele se chama Oficina Maker. Pode passar. Aí o professor Dreyson novamente. O empreendedorismo, na verdade, pode descer, que ele vai falar lá com a Ivanete, né? Pode descer esse slide. A professora Paloma, que trabalha com teatro nos 6º e 7º anos, pode passar. O teatro tem a função também artística, como eu falei, né? Da importância da arte, da importância do aluno se colocar, se mostrar, se expor, revelar-se para si e para os outros. Então, a gente trabalha com jogos teatrais, tem o Festival de Piadas e Causos, também ela fez uma adaptação legal, né, Bárbara, o ano passado, porque não podíamos apresentar peças de teatro, né, não podia ter aglomeração. Então, tudo foi para o remoto, para as reuniões remotas, né, mas ela fez um trabalho muito legal na festa junina, com o Festival de Causos, e também no final do ano, agora, ela adaptou algumas obras que eles leram, não é isso, Bárbara? Eles leram alguns livros em português, né, na disciplina de português, e depois ela adaptou o mesmo material para eles apresentarem para os pais no final do ano, acho que em novembro foi. Então, a gente conseguiu também caminhar com essa disciplina. Tá. Participamos já dessas competições promovidas pelo município. Você quer acrescentar alguma coisa? Espera só um pouquinho. A Olimpíada... de matemática? Tá, deixa eu só terminar aqui, aí você me lembra de voltar nisso, tá? Que é o último slide agora, apresentar a professora Ivanete. Pode passar. A professora Ivanete trabalha com empreendedorismo nas turmas dos 6º e 7º anos.
Dentro dessa disciplina, eles vão criar projetos, eles vão fazer planos de negócio, vão apresentar para a professora, para os colegas. A gente monta, né, uma feira dentro da escola com produtos criados por eles. Então, assim, muita criação em cima disso também, tá? E tentamos trazer algumas ações sociais dentro do projeto de empreendedorismo. Não vou contar muito, mas a gente tem alguns projetos aí para esse ano, dentro de empreendedorismo, que vai virar uma ação social na nossa cidade. Acho que é isso em relação aos professores. Vamos voltar, né, Bárbara? Então, a mãe perguntou sobre as Olimpíadas de Matemática, que tem no município. Por exemplo, no município a gente tinha a escola Alunos Brilhantes, que fazia uma municipal, que nós participamos, alunos receberam medalhas, e tem nível, não sei se é estadual, acho que é nacional, que é promovida e a gente também participa. Ano passado nós não participamos. Eu não sei nem se houve a do ano passado. Eu sei que da do ano retrasado, de 2019, houve participação sim. Na verdade, a gente até fez os selecionados no município, né, as melhores notas da Olimpíada que teve municipal, foram os que representaram a escola em nível, eu vou falar de, acho que, se eu não me engano, é OBMEP, né? Eu acho que é estadual, eu não tenho certeza, famílias, né? Eu não tenho certeza, mas a gente participa sim, tá? Mais alguma pergunta? Tá. Bom, então vamos falar um pouquinho agora, famílias, sobre o protocolo de volta às aulas e por que nós estamos, assim, bem criteriosos, vamos trazer os alunos aos poucos, é muita responsabilidade, a gente sabe que os alunos precisam voltar para a escola, né? A gente sabe da importância que a escola tem, a gente sabe que nenhuma casa, nenhum lar vai substituir todas as explorações, estimulações cognitivas e sociais que a escola promove, né? Cada macaco no seu galho. Embora a escola tenha invadido a casa de vocês, vocês ajudaram muito, 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 muito. A gente quer agradecer, né, eternamente aí. A Gleice Pepe. Oi, Gleice Pepe. Oi, Gleice. Ela nos pergunta, uma pergunta até bacana para a gente pensar, né? Aham. Gostaria de saber sobre as produções de texto. Alunos que são remotos, como farão? Papel ou pendrive? Tá, deixa eu só terminar meu raciocínio aqui, eu volto nisso aí, tá? Vamos voltar, quero falar um pouquinho agora dos protocolos e da volta às aulas. E daí eu vou tirando, segura aí as perguntas, Bárbara, e a gente vai tirando tudo no final, tá? Então, voltamos com a educação infantil no dia 3 e voltamos... a educação infantil, nós estamos com poucos alunos, nós conseguimos trazer quase todos de volta, dividindo nas salas, né, e considerando os 35% em cada sala, tá? O Fundamental 1 voltou ontem e hoje, né, turma A ontem, turma B hoje, foi muito tranquilo, muito tranquilo. A educação infantil é um pouco mais trabalhosa, né? A gente não para um minuto, porque eles andam, eles exploram, eles pegam, então a gente tem que estar o tempo todo com 10 olhos. No Fundamental 1 foi muito tranquilo, né? Com a turma reduzida, nós pudemos dar uma atenção muito especial e vamos treinando também a equipe. Já treinamos um pouco lá em outubro e novembro, e pedacinho de dezembro, que nós já voltamos lá, muito tranquilo, tá? Eu digo assim, em termos de movimentação, em termos de possíveis problemas, a gente praticamente não teve, tá? Salas bem pequenas, com 4, 6, bem pouco. Ah, mas está indo pouco, e agora já estamos na fase amarela, vocês vão aumentar? Não, por enquanto não. Vamos fazer as coisas com muita cautela, tá? Falar um pouco do protocolo, então, vamos voltar, e aí a gente precisa fazer um pacto, tá? Escola e famílias. É necessário que todo mundo esteja muito consciente para mandar seu filho para a escola, certo? Isso eu tenho falado e batido em todas as reuniões. Não está bem, não manda para a escola. Ficou
nem, vamos dizer, nem febre, não precisa chegar nisso, amuado, dormiu demais, não é normal ele ficar parado, ele é mais agitado, não manda para a escola, tá? Não manda. Se ele chegar aqui na escola e a gente sentir que ele está também cansado ou desinteressado demais, querendo ficar debruçado, nós vamos ligar e pedir para vir buscar. E por favor, é na hora, esse pacto precisa acontecer e ele é sério. Outra coisa, da mesma forma que a gente está, né, num cuidado intenso aqui, a gente precisa da colaboração das famílias. Não levem os filhos em supermercado, porque eles vão voltar a frequentar a escola. Não deixem ficar no parquinho. Gente, é sério, né? Parece que a gente está querendo ditar regras, mas eles podem ser assintomáticos e trazer o vírus para dentro da escola. Então, esse pacto, ele é necessário. Se não houver esse pacto, se a família desconsiderar a doença, achar que já está passando, que pode tudo, não pode, não pode. A gente precisa daquele tripé, uso de máscara, distanciamento, higiene das mãos, tanto aqui na escola como lá fora. Porque a gente às vezes vê as pessoas cobrando da gente, mas elas não estão fazendo, né? Então, nós sabemos do nosso dever, que a gente precisa fazer, se esmerar ao máximo na higiene da escola. A gente está circulando pela escola o tempo todo, observando, chamando funcionário, orientando aqui, orientando ali, mas sozinhos a gente não consegue, tá? Então, é todo mundo nesse grande pacto. Vai demorar para a gente voltar. No ritmo que está essa vacinação, a gente vai no mínimo até o meio do ano, sendo bem otimista, tá? Então, a gente precisa, essa doença não vai desaparecer assim magicamente e a gente precisa se acostumar com essa nova realidade, certo? Então, isso a gente está falando em todas as reuniões e assim, de uma forma bem intensificada mesmo. Precisamos que as famílias caminhem junto conosco. Vocês receberam o protocolo, se tiver alguma dúvida em relação ao protocolo, pode perguntar, pode falar. É um protocolo redesenhado, a linha, né, a espinha dorsal é a mesma de 2020, com os ajustes para 2021. Ali a gente tentou prever tudo, mas é impossível prever tudo. Nesses 2 dias que nós voltamos, nós já reajustamos várias coisinhas aqui, que a gente não tinha previsto, porque ninguém passou por isso com tanta experiência, está todo mundo aprendendo. E aí nós fomos já ajustando. Agora sim, tem umas famílias, já vou me antecipar, perguntando, né, o 6º A, B, 7º A e B está previsto para voltar no dia 18, que seria pós-carnaval. Agora, não teremos mais carnaval, a nossa ideia é trabalhar, quase todas as escolas particulares de Indaiatuba vão trabalhar, a gente tem um grupo, acho que vocês já sabem, que a gente se comunica, só tem uma escola que vai manter o feriado, então a gente vai reorganizar o calendário, e ou a gente vai guardar esses 3 dias lá para o final do ano, ou a gente vai guardar para outubro, se a gente perceber que está todo mundo cansado. Ano passado a gente deu 3 dias ali na semana do Dia dos Professores, então nós vamos reorganizar esses 3 dias. E aí tem alguns pais perguntando, vocês vão trazer o 6º ano para segunda-feira? Não sabemos ainda, tá? A gente vai ajustar tudo aqui, inclusive tem a questão tecnológica, porque uma coisa é a gente planejar a tecnologia, a outra coisa é ela funcionar aqui com todo mundo ligado. Então, por isso que nós vamos trazer aos poucos e vamos ajustando cada volta. Deu tudo certo agora, está funcionando tudo, agora vamos trazer o Fundamental 2. Então, eu não tenho certeza. Pode ser que chamemos mais cedo e pode ser que nós mantenhamos desse jeito. A gente ainda está numa decisão aqui que aí na semana que vem, até por quarta-feira, ou se eu tiver a resposta antes, eu já aviso as famílias. Do protocolo tem alguma pergunta, Bárbara? Não ainda? A gente tem respeitado muito a decisão das famílias, né? Agora, nós, como eu disse, já voltamos para a fase amarela, então poderia receber 70% dos alunos. Nós vamos segurar isso um pouco, pelo menos com o Fundamental 1, nós vamos segurar um pouco mais. Vamos deixar todo mundo bem habilitado para estar no espaço escolar, bem consciente, para depois a gente fazer
a introdução dos adolescentes, né? Os adolescentes, como eu disse no começo, eles testam mais, eles arriscam-se mais, então a tranquilidade está reinando por enquanto. Mas a gente sabe que quando eles voltarem, a gente tem que estar com os olhos muito mais redobrados. A gente conta com a orientação das famílias, que eu acredito que já estão até, né, sabem de cor e salteado, mas voltar aqui, né, vai requerer da nossa parte muita atenção também. Acho que a educação infantil e o Fundamental 2, né, a educação infantil pela falta de autonomia que eles têm, e o Fundamental 2 pela ousadia que eles têm, que é inerente à fase em que eles estão vivendo de exploração também. Mas... Tá, pode passar. Tá. No protocolo, a gente tem recomendado apenas a máscara. Os professores têm usado os dois. Eu, por exemplo, aqui estou sem a máscara porque eu estou falando com vocês. Mas quando a gente circula pela escola, os funcionários, principalmente os professores que estão diretamente ligados, a gente tem exigido o uso. É uma questão de experimentar. Às vezes, isso aqui é desconfortável, né, muitas vezes, e pode ser um fator de distração para o aluno. Hoje eu estava com um aluno com aquele chapéuzinho, né, que a mãe fez uma gracinha, mas a gente pediu para tirar, porque aquilo estava distraindo ele, aquilo embaçava. Então, assim, é tudo da tentativa. Se ele vier e a gente perceber que aquilo está deixando ele distraído, que aquilo é um fator de desconforto, de incômodo, a gente prefere que fique sem, porque senão ele se distrai, ele não presta atenção. Mas não temos nada contra, tá? Mas a exigência é a máscara. Por mim, tudo bem, se ela é recomendada, se é o que vocês acham que é o melhor para o filho de vocês, a gente não vai impedir nada, tá? Acho que as famílias, nesse momento, precisam ver o que é melhor, que elas acham que é melhor para os filhos. Fazendo um gancho nisso, né, na fase amarela, já é obrigatória a presença do aluno pelo governo estadual. Mas, por enquanto, a gente está deixando as famílias decidirem, tá? Na fase amarela já tem uma porcentagem que o aluno precisa, mas nós não vamos trazer aluno que é do grupo de risco, nós não vamos trazer um aluno que a família está insegura, a gente prefere que fique lá em casa, continuem, né? Fiquem em casa, continuem com as aulas remotas, e quando a família toda tiver ciente, perceber que as coisas estão funcionando bem, aí tragam os filhos de vocês. Tem mais alguma pergunta? Então, eu queria voltar, né, falando dessa parte de aula remota e protocolo. Então, alguns probleminhas e dificuldades que nós encontramos no ano passado, se você lembrar mais alguma coisa, você me fala, Bárbara. A questão das câmeras ligadas, é muito ruim o professor dar aula para, como é que eles falaram? Para os pontinhos, né? Para as bolinhas. Nós fizemos um planejamento e foi uma queixa muito grande dos professores, né? Ele não sabe nem se o aluno está ali, né? O aluno não se comunica, não responde. Então, assim, a gente vai ser bem chato, tá? Agora tem poucos alunos, né? Vamos dividir em 2 grupos. Precisa abrir a câmera, gente. O professor precisa sentir que o aluno está ali, né? Já é difícil a aula chegar. Se ele não tem certeza, às vezes ele chega a perguntar e o aluno não responde. Então, ele não está ali. E eles dão baile. Eles dão baile em nós e eles dão baile nos pais, muitos bailes. Não pensem que a gente é super-herói, não, porque eu tenho filha, ela já passou pela adolescência e eles dão bailes na gente. Muita gente, o ano passado, deu baile nas famílias e em nós. Os professores ficavam esgotados, a coordenação tentava fazer a intervenção, né, Bárbara? Mas eles não estavam na aula. Eles entravam 10 minutinhos antes de terminar. Isso uma minoria, tá? Porque, como eu falei lá no começo, há exceções nos ganhos. A gente viu muito aluno crescendo, ensinando coisas para nós. Nós aprendemos muita coisa através dos alunos. Mas tem aluno que deu baile, mas muito baile. Nós sofremos muito, né? Então, assim, eles dão mesmo, eles estão na idade de dar baile. E nós estamos na idade de abrir nossos olhos com os filhos adolescentes. Eles vão fazer de tudo para
tem um termo que eu não estou conseguindo achar agora, mas assim, aos olhos deles, que ainda são imaturos, eles desafiam e eles encontram caminhos para acreditar e fazer nós adultos acreditarmos que eles estão certos. E a nossa missão é dizer, não, olha onde você errou aqui, ó. Se você tivesse feito desse jeito, possivelmente não tinha dado todo esse problema, tá? Ou do jeito A, B ou C, né? Ou às vezes chegar a perguntar, o que você acha que você poderia ter feito para não ter dado esse problema no final? A gente usa muito essas perguntas para eles. Então, assim, vamos tentar esse ano, quem ficar em casa, né, no A, B, ou por mais tempo, que é esse grupo C, vamos dizer assim, que eles tentem, que a gente seja mais ágil aí com eles. E a gente volto a reforçar, eles pelo menos alguns dias conosco, a gente vai pegar aqui, texto, por exemplo. Texto, como eu disse, foi dificílimo, mas ele vai fazer aqui com a gente. Ah, não fez o 3, o 4 e o 5? Senta aqui agora, na coordenação, você vai fazer os 3 textos junto com a coordenadora Bárbara, com a auxiliar Marília, com a auxiliar Sheila. Eles estando aqui, a gente extrai mais facilmente as coisas deles. Que mais? As câmeras, ausências. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, nós levamos um susto com alguns alunos que estavam retidos por falta no final do ano no Fundamental 2. Claro que nós não íamos reprovar por faltas, né? Mas o professor, ele foi colocando presença e ausência, presença e ausência, presença e ausência. Quando Dona Marlene, na secretaria, foi fechar o ano letivo, aquele aluno estava retido, não foi nenhum nem dois, gente. Foi muita gente, porque a gente sabe que o aluno que tiver menos de 75% de frequência, ele está retido, certo? Então, assim, mas o professor marcou errado? Gente, o professor, ele tem como ver agora, a aula fica gravada, agora, mais do que nunca, a gente tem como buscar isso. Então, assim, tinha muita gente retida por falta. Isso mostra que muita gente esteve ausente das aulas, tá? Acho que, de forma geral, Bárbara, das dificuldades que nós tivemos foram essas, né? Mas a questão da câmera também, ia negociada junto com eles, né? Sim, sim. Porque assim, o fato, aquilo que eu falei da educação física também vale um pouco para as câmeras. A gente, como pedagogo, como estudioso da psicologia, a gente sabe que tem uma parte dos alunos com dificuldade em se expor. A adolescência, ela é um momento terrível para eles. Nós já vivemos isso. É um momento em que, se eles pudessem, como a história da Bela Adormecida, eles dormiriam por 100 anos e depois acordariam, tá? Então, assim, é um momento difícil. E para alguns alunos, a gente sabe que a exposição, ela foi até foi fator de problemas emocionais e psicológicos de alguns alunos, de alguns, mas não é da maioria. A maioria põe foto no Instagram, com caras e bocas, com poses. Eles, por outro lado, hoje as redes sociais trazem as imagens deles, né, com muita frequência nos TikToks e tudo mais. Mas tem alguns que a gente sabe que tem uma dificuldade emocional e aí nós vamos respeitar, né? A gente precisa respeitar. Mas alguns a gente sabe que é uma artimanha também. Então, quando diferenciar que é verdadeiro aquele sentimento e quando é uma artimanha, né? Então, isso não é fácil para a gente que está aqui. Agora, as famílias, eu acredito que as famílias conheçam bem os filhos, né? Embora também eu acho que na frente dos pais, às vezes eles mostram algumas facetas e aqui no coletivo eles mostram outra. Por quê? Porque ele está na frente dos amigos e os amigos têm uma importância vital para eles nessa idade. Então, a gente tem que ir com um jogo de cintura, né, Bárbara, na administração dessas coisas, mas a gente quis dar uns toques aí para ser um pouco melhor esse ano nessas questões, né? E que bom que muitos vão voltar e que a gente vai poder extrair aí, respondendo da Gleice, a pergunta da produção de textos, né? A Carol está lá? Tá. Então, ela respondeu que nós vamos, no dia que ele vier para cá, a gente pega esse texto e quem tiver em casa sempre, nós vamos marcar um dia para entregar o envelope físico, com o texto físico produzido. Tá tudo bem, Bá? Se tiver mais alguma pergunta, de maneira geral, acho que nós falamos tudo, assim, que a gente tinha
pensado. A gente fica agora querendo saber dúvidas que vocês têm. Aqui da Maeli e do Lucas, né? Uhum. Em relação aos trabalhos feitos em grupos, né? Ela nos pergunta como será esse ano com turmas A, B e C. Nossa, a gente, você vê, então são questões que a gente nem pensou ainda. Que bom que vocês ajudam aí, né? Aí cabe aos professores, né? Acho que tem que dividir em grupo dentro das turmas, né? Dentro das próprias turmas. Só A monta o grupo do A, só B, e quem está em casa, se vai fazer online, né? Eles vão criar uma reunião, e só quem está em casa. Eu acredito que seja o melhor caminho, mas pode ser que algum professor tenha alguma outra ideia. Tá? Mas como vai funcionar a presença, né? Os alunos que têm que pôr chat ou o professor. Então, é aquilo que nós combinamos no conselho. Quem está em casa online, o professor. Peraí. Ah, tá. Senão eu ia pegar uma. Vai chamar a presença do chat, mas ele não vai fazer nem no começo nem no final. Não entendi, Bá. Não entendi. Você não... Então, como é que o professor... Ah, tá. Tá longe aqui a Bárbara e vou repetir o que ela falou. Foi combinado com os professores, junto com a coordenação, de que a chamada não vai ser nem no começo e nem no final. O professor vai encontrar o melhor momento para evitar isso. Às vezes ele responde a presença e ele vai embora. E às vezes o professor, que ele já percebeu que faz só no final, ele entra 10 minutos antes. Então essa chamada tem que ser em momentos diferentes para ele não se acostumar e não dar esse baile aí que a gente brincou aqui, né? Que às vezes eles fazem. É isso, né, Bárbara? Volta no presencial. Será dia 18, já que não haverá carnaval? Então, foi o que eu falei, eu já falei isso na hora que eu estava falando do carnaval. Não teremos feriado, porém não tenho certeza ainda se vamos antecipar a volta dos alunos do Fundi 2, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Na semana que vem, até terça, quarta, a gente vai discutir, acertar todas as questões internas e aí a gente comunica com as famílias, tá? Mas isso eu não quero afirmar aqui e depois ter que mudar. Né? Então, assim, está em negociação. É possível que sim, mas eu não quero dar a afirmação agora, nesse momento, sem ter conversado com todos os envolvidos nisso. Né? Tem os professores ainda, tem até a mantenedora que eu não conversei ainda com ela a respeito disso. Então, preciso de um tempinho aí para dar essa resposta. Mais alguma pergunta? Tá. Bom, e a gente deseja que seja um ano muito melhor do que o ano passado. O ano passado foi bem difícil, no sentido das perdas que nós tivemos, das dores todas que nós passamos, né, enquanto educadores. A gente fica muito bravo, né, do governo não ter colocado os professores como grupo também prioritário, né, dá uma certa revolta, porque hoje, por exemplo, veterinários puderam se vacinar, né, veterinários que atuam com animais, com pessoas e com animais, a minha sobrinha é um exemplo, tá? Tenho dentro da minha família. Mas e os professores, né? E nós que estamos aqui também nos arriscando e buscando atender as famílias. Então, assim, os professores, né, a categoria dos professores, os sindicatos têm brigado muito para que essa vacinação venha e a gente tenha mais tranquilidade para trabalhar. Há uma tensão nos professores, né? O ano passado eles estavam em casa e a tensão foi de ter que aprender tudo rapidamente. Eles se sentiram pressionados. E agora a tensão é de voltar sem estar totalmente protegido, porque por mais que nós façamos aqui, nós não temos garantia 100%, ninguém tem, né? De 100% que ninguém vai se contaminar. Então, assim, quero, né, terminar a reunião assim, torcendo, que todo mundo torça e apoie essa vacinação aí para os professores. A gente sabe que a rede municipal vai voltar, todas as particulares já voltaram ou estão voltando. Então, assim, o fluxo de pessoas agora circulando na cidade, nas ruas, vai ser muito maior. E tomara aí que a gente consiga que venha essa vacinação logo, não só para os professores, para todos, né? Para os idosos. Meu pai, eu estou ansiosíssima, para que eu já perdi a minha mãe na pandemia, não foi fácil, e agora eu estou assim, ele está super
medroso, assustado, eu não vejo a hora dele tomar vacina, assim como acredito que isso deva estar acontecendo em muitas famílias também. Que seja um ano bem melhor para todos nós. É isso, né, Bárbara? Obrigada, famílias, pelo apoio, obrigada por estar com a gente fica à disposição aí de todos, tá bom? E outras perguntas a gente responde no grupo, eu tenho demorado um pouco para responder, tá no chat, no chat não, no grupo, porque a demanda está grande, né? No início do ano a gente tem uma demanda grande, mas eu respondo, às vezes atrasada, mas eu respondo, tá? Acho que é isso, né, Bárbara? É isso mesmo. Vamos dar um... Obrigada, gente. Que seja um ótimo ano para todos nós.